E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui para vocês é a respeito do Guzmán e esse assunto dele que vai voltar à tona possivelmente agora em 2022, porque após o Ronaldo comprar o clube, deve ter os próximos passos do empresário, vai ser rever alguns processos, entre eles os que estão contra o Cruzeiro, por exemplo, os que vão chegar aí, igual eu falei do Vinícius Popó, do Gustavo Risse no início do vídeo, e também que o Cruzeiro pode processar, entrar em recurso em relação a alguns outros processos, como por exemplo foi esse aí, igual eu falei com vocês, né, do Guzmán, onde o Cruzeiro, no caso, lá em abril do ano passado, estava muito próximo de contratar o jogador. Todo mundo sabe que o Guzmán acabou enrolando no Cruzeiro, ficou treinando no Envigado da Colômbia e ficou por isso. Ele tinha assinado com o Cruzeiro tem inclusive provas, de acordo com as reportagens da época, de que ele tinha assinado esse documento e assinado com o Cruzeiro, mas de última hora ele recuou e o Cruzeiro estava só esperando realmente para entrar em processo na FIFA, que pelo que nós sabemos não entrou ainda, naquela época não entrou em processo na FIFA, pelo menos pelo que nós sabemos, mas já tinha tudo para ter entrado. Enfim, não sabemos como que vai ficar em relação a essa história. Vale ressaltar que o Cruzeiro vai cobrar o Envigado da Colômbia e o jogador por conta dessa não vinda. Um dos motivos foi falar que o Cruzeiro não pagava em dia e também que os impostos aqui no Brasil eram muito altos, muito maior do que eles esperavam. Enfim, eu ficaria surpreso se um jogador, depois de assinar contrato, iria ver quanto de imposto ele teria que pagar, ou, por exemplo, se o Cruzeiro pagava em dia ou não. Isso é coisa de que quando o time demonstra interesse, ao menos na minha opinião, o jogador, o empresário, o representante do atleta já deveria estar muito ciente antes de abrir negociações, quem dirá então assinar contrato, né? Mas enfim, ele que depois ainda fez essa mesma coisa com o Júnior Barranquilla da Colômbia, já tinha assinado vínculo, já estava esperando ele acabou indo para o Atlético Nacional. Então, se o Cruzeiro junta ali com o Júnior Barranquilla, leva esse processo na FIFA, na Justiça, sem dúvidas pode receber uma compensação financeira bem interessante. Naquela ocasião, o valor especulado em relação ao valor que o Cruzeiro ia pagar por ele, não tinha certeza, mas era um valor próximo de 6 milhões e meio, 7 milhões e meio de reais. Acho que não seria muito longe disso. Jogador que estava realmente tendo destaque pelo Envigado da Colômbia. Pelo Atlético Nacional nessa última temporada não teve muito destaque. Foram 28 jogos, 5 gols marcados, até que nesse ano 8 partidas e 1 gol. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito dessa história, o que vai acabar dando isso aí, será que o Ronaldo vai deixar passar? E se você acha também que se o Guzmán tivesse chegado aqui no Cruzeiro, teria mudado muita coisa, ele poderia ter rendido mais. Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Falando sobre o treinamento do Cruzeiro, que ocorreu nessa sexta-feira, onde o Vitor Leque e o Sidney treinaram normalmente com o Cruzeiro, que assim, os jogadores estavam afastados desde a terceira rodada e segunda rodada, respectivamente, do Campeonato Mineiro. Tinha muito tempo que eles não jogavam e isso foi importante, né, para eles voltar a ter condição de ritmo de jogo. O Sidney mesmo, na minha opinião, se tivesse condições, já estaria sendo titular absoluto do Cruzeiro, principalmente nessas últimas duas partidas contra o Sergipe e Vila Nova. Enfim, o Giovani também, agora eu vou falar sobre ele, que vai passar por exames, porque sentiu a partida diante do Sergipe, mas eu quero falar ainda sobre o Vitor Leque e o Sidney, que eles estavam fora por conta de lesão, e assim, até mesmo esperava que a recuperação deles seria bem mais rápida, o que acabou não acontecendo, infelizmente. Ambos já desfalcou o Cruzeiro mais do que 6 rodadas até aqui, e foi o segundo dia de atividade visando o jogo contra o Atlético. Ontem foi apenas os jogadores que não jogaram contra o Sergipe, e hoje já teve a presença de alguns jogadores que atuaram por poucos minutos e tudo mais na partida diante do Sergipe, que assim, vai ser bem interessante. O Cruzeiro vai ter um tempo bem maior para trabalhar. Próximo jogo do Cruzeiro só no próximo dia 6, diante do Atlético Mineiro, e que, por outro lado, como falei para vocês, o Giovani vai passar por uma avaliação para ver em relação ao seu joelho direito, que ele levou uma pancada no jogo contra o Sergipe, já ficou inchado a área, e vai fazer, no caso, um diagnóstico, e espero que não seja nada demais, espero que até dia 6 ele já tenha condições de enfrentar o rival. Notícia lá do Globoesporte.com, tá? O Cruzeiro vai treinar ainda na manhã desse sábado e depois será liberado 2 dias de férias, no domingo e na segunda, voltando à apresentação normalmente na terça-feira, já avisando principalmente o duelo no domingo diante do rival. Quero que você deixe aqui nos comentários, com a volta do Vitor Leque e também do Sidney, você acha que os dois têm espaço no time titular? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Enfim, você acha que o Sidney e o Vitor Leque tem que ser titular, tem que ser reserva? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber a sua opinião.
Dando sequência nesse vídeo, quero falar também sobre o Ronaldo e a expectativa dele chegar em Belo Horizonte para acompanhar também o clássico diante do Atlético Mineiro e também, de acordo com o Globoesporte.com, resolver outras situações que estão pendentes em relação ao departamento de futebol do Cruzeiro, que a expectativa é de que ele chegue na próxima quinta-feira, entre os dias 2 e 3 de março, e fica até o dia 7, depois do clássico diante do Atlético, um pouco menos do que uma semana em Belo Horizonte, mais para acompanhar essa partida do que qualquer outra coisa. O Ronaldo, que só esteve presente em Belo Horizonte em duas ocasiões, quando ele comprou o clube lá no dia 18 de dezembro e também quando ele foi naquela estreia diante ao RT, que ele fez a entrevista coletiva. Então ele teve pouquíssimas vezes aqui no Brasil desde então e vai voltar, a Belo Horizonte depois de quase um mês e meio onde ele estava afastado. Resolveram algumas pendências também junto ao Real Valladolid da Espanha. Mas vale ressaltar que em relação ao Ronaldo, assim, não tem uma necessidade extrema dele ficar vindo aqui resolver as coisas no Cruzeiro, já que já tem muitas pessoas de confiança que estão trabalhando no clube por ele, e tanto que o Ronaldo, desde quando comprou o clube, deixou claro, mesmo que não precisava, ele não precisava ficar vindo no Cruzeiro todo mês, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, mas ele acabou optando por isso, porque gostaria de ter um contato mais próximo e também porque pega bem para ele a imagem com a torcida, e sem dúvidas o Ronaldo tem feito isso muito bem. Bom, quero começar falando sobre a divisão de torcida entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, o clássico no próximo dia 6, domingo, às 6 horas no Mineirão, mas com mando de campo do rival, e foi uma reunião na sede da Federação Mineira de Futebol nessa última sexta-feira, e foi definido como ficarão o público e os torcedores para esse jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O público total da partida vai ser de 57.424 torcedores, sendo desses 57 mil, 5.241 entradas para a torcida celeste, que até que é um número assim que já era de se esperar. A média tem sido assim, quando o Mineirão está lotado, com 4.000, 5.000 torcedores da equipe rival, seja do Cruzeiro ou do Atlético. Ainda não tivemos informações como que vai poder ser comprado, por exemplo, esses ingressos. Possivelmente no máximo na próxima terça, quarta-feira, já vai ter algumas divulgações de como você poderá ir nessa partida e tudo mais. Além disso, nessa reunião foi definida algo muito importante também, que não será permitida a presença de torcidas organizadas no clássico, até uma medida para ter torcida, o mando de campo, mesmo sendo do Atlético, ter torcedores do Cruzeiro, porque se tivesse torcida organizada, possivelmente não teria a realização dessa partida com as duas torcidas, e deve ser assim também caso o Cruzeiro e Atlético se enfrentem posteriormente na semifinal ou até mesmo na decisão do Campeonato Mineiro. Enfim, trazendo aqui mais algumas notícias a respeito desse clássico que promete bastante, no próximo dia 6, sem ser nesse domingo, no próximo. Dando sequência nesse vídeo, quero falar também sobre o Renato Kaiser, onde ele foi negociado, e eu até no dia trouxe aqui para vocês a informação de que o Fortaleza acabou comprando ele do Atlético Paranaense por 10 milhões e 800 mil reais, e até alguns de vocês me perguntaram se o Cruzeiro teria direito a um percentual nessa negociação ou não, e eu falei que não, porque o Cruzeiro não tinha, no caso, mantido um percentual quando negociou ele junto ao Atlético Paranaense. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro emprestou ele para o Atlético Goiano, estava indo muito bem, e como faltavam menos do que 6 meses para acabar o vínculo, a equipe do Atlético acabou mandando uma proposta de 5 milhões de reais